Segundo Reis, capítulo 23. Segundo Reis, capítulo 23, versículo de 1 a 4. Acharam? Estão achando? Se espera, tem problema, tem até meia-noite. Vamos lá, capítulo 23, versículo 1, começa dizendo assim: Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à colina e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e os guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas deles a Betel. Que a palavra do Senhor fale aos nossos corações mais e mais nessa noite, irmãos. Amanhã vai ser dia 31 de outubro. Grande coisa aqui. Hoje é dia 30, amanhã é dia 31. Mas para o cristão é uma data importante. Vocês sabem o que comemora amanhã? Não é Halloween, não. É a Reforma Protestante. E para isso, nós aqui vamos conversar um pouquinho desse texto maravilhoso, porque nos mostra um personagem na história da igreja chamado Martinho Lutero, que ele não queria propor uma nova religião. Martinho Lutero queria propor uma reflexão. Quando ele coloca na Catedral de Wittenberg 95 teses, falando justamente sobre as indulgências que ele não aceitava, como a Igreja Católica colocava, impondo aos seus ouvintes aquelas falsas verdades. Nessa noite, assim também o texto nos leva a refletir. Refletir que nesse momento a nossa vida também precisa de reformas. Um dos grandes desafios, uma das grandes reformas que foi feito justamente no templo, que estava carente por conta de reparos, estava abandonado e também muito mal conservado. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre nós precisamos passar por reformas. O final do ano está chegando. Geralmente o pessoal fala assim: vou pintar a minha casa, vou reformar. E a gente sempre deixa para a última hora. Que diga da nossa saúde. A gente só procura o médico quando o negócio está feio, não é verdade? E vai lá tomar a injeção. A Bia teve que ir nesse dia no médico. Primeira coisa, ela vem enferma, você precisa tomar injeção? Não, filha, é só fazer lá os exames. Já é trauma, já. Nós precisamos passar por reformas. E o texto, no versículo 4, diz assim: E o rei mandou ao sumo sacerdote Hilquias e os sacerdotes da segunda ordem e do umbral da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, para o bosque, para todo o exército dos céus. Os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. A primeira reforma que precisamos refletir na nossa vida é a purificação do templo. Josias, irmãos, foi um dos grandes reis que Judá teve e denunciou
as coisas irregulares. Perceba que ele faz uma limpeza, tirando tudo aquilo que era desagradável aos olhos de Deus. Ele reviu as práticas equivocadas, aquilo que feria a fé, a prática daquilo que Deus legou a Israel. O templo ele estava contaminado pela idolatria. Quando você lê aqui no capítulo 22 ao 24, em casa com mais tempo, você vai perceber quanta coisa errada tinha no templo ali em Jerusalém. E aqui faz refletirmos o cuidado com aquilo que tem tomado o lugar de Deus. Eu não sei, irmãos, o que na sua vida tem ocupado mais do que o essencial. E o essencial que eu digo nessa noite é Deus. Você pode dizer assim: por que está acontecendo isso na minha vida? Ou por que estou indo na igreja e as coisas estão, parece que travando, está difícil para mim, eu não consigo. Irmãos, o texto é muito claro, mostrando que muitas vezes Deus não está agindo porque tem coisa errada. E é preciso abrir os nossos olhos espirituais. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, diz que Deus não está com os ouvidos tapados ou com os braços cruzados, que não possa nos ouvir. Versículo 2, mas por conta das nossas iniquidades, faz separação entre nós e Deus. E por conta disso as nossas orações não são ouvidas. O que está errado na sua vida, igreja, nessa noite? É para mim, é para você. A ordem é para retirar tudo aquilo que não pertence ao Senhor, para restaurar o templo. E aqui é o lugar onde Deus deveria ser louvado. Aquele lugar sagrado precisava ser purificado. E o templo, irmãos, é um símbolo do lugar da presença de Deus. É um símbolo onde Deus habita. Quando eu falo templo, não é um lugar de 4 paredes, não é uma construção. Aqui nos mostra, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que você é templo do Espírito Santo. E a reforma é para purificar o templo de Deus, que é a sua vida. O que está de errado? Deus nos constrange nessa noite no sentido de que você precisa rever como você tem vivido o Evangelho. A Bíblia nos mostra que claramente tudo aquilo que foi feito para adorar a Deus, chegou um tempo que se corrompeu. Corromper, que no latim vem de uma palavra octária, que é deixar-se apodrecer. Aqui o texto é muito claro. A questão é o que tem contaminado você nessa noite. A Bíblia chama atenção, irmãos, para purificar o templo. E você é o templo de Deus. Uma irmãzinha lá na igreja hoje, ministrando, no final falou assim: Joaquim, então eu posso fazer tatuagem? Porque na aula a gente começou a falar de alguns assuntos e calhou de falar de tatuagem. E ela falou assim: então eu posso fazer tatuagem? Não, eu não falei que pode não, filho. Mas vamos conversar. Você vai completar 18 anos. Se você tivesse um carro, você gostaria que alguém riscasse seu carro? Alguém gostaria que tivesse o carro riscado aqui? Um totozinho, tudo bem? Um totozinho? Só um totozinho assim. Você gostaria? Você gostaria que o seu carro tivesse alguma coisa que você, quando chega, Está do outro jeito, está transformado o carro. Você gostaria de ver esse seu carro dessa maneira? Sua vida tem muito mais valor que um carro. Você é um templo do Espírito Santo. Deus te fez perfeito. E você tem que zelar por esse seu corpo. Você pode fazer? Você pode fazer o que quiser. A Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas a pergunta correta não é se você pode, se você deve fazer. Você é um filho de Deus, você é a imagem e semelhança do Criador. Então preserve, cuide do seu templo do Espírito Santo. Estou falando nessa noite porque nós precisamos purificar, não só dentro, mas também fora, nosso pensar, nosso comportamento, nosso testemunho. As pessoas olhem para você, será que vê como luz e sal da terra? Será que vê você como uma
referência, alguém que faz a diferença na sociedade, ou vem como mais algum da multidão? A Bíblia nessa noite nos chama, assim como a reforma josiana nos mostra, que precisamos purificar também o templo. E você é o templo do Espírito Santo nessa noite. A segunda reforma que nos mostra nesse texto é o versículo de número 8, dizendo assim: e todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derrubou os altos das portas, que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, o que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Nessa noite também, precisamos resgatar o senso de justiça. Irmãos, a porta naqueles tempos era o local escolhido para decidir assuntos que fugiam da alçada das famílias. As portas simbolizavam um lugar de justiça. Porém, nessas portas, nesses lugares, haviam altares consagrados a ídolos, e todas as decisões dos julgadores eram influenciadas pelas idolatrias, por esses falsos deuses, eram consultados, e aí se fazia o juízo de valores. Mas Josias, ele já era um jovem diferente, um rei que se destacava de todas aquelas gerações. Josias tinha um parâmetro para as suas decisões. Sabe quando você e eu passamos a ser justos? Quando o nosso parâmetro é o mesmo. Sabe quem é? Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo de conduta, de comportamento, de como perdoar, de como lidar com as situações, a respeito da nossa moral, da nossa ética, dos nossos valores, de como pensar e agir em cada situação. Josias tinha como parâmetro Deus na sua vida. Enquanto os outros reis buscavam falsos ídolos, Josias tinha no seu coração aquilo que impulsionava a ser um bom rei, e fazia dele um homem justo. Irmão, certamente o senso de justiça, ela precisa estar vinculado a Deus, e não às pessoas, não a instituições ou a outras coisas, porque senão nós vamos fazer como é agradável a mim, o que vai me trazer benefício. Eu vou fazer justiça se ele pode me oferecer alguma coisa em troca. Quando eu olho para as pessoas, eu perco a referência, porque eu me decepciono, eu me corrompo, eu faço para preservar o meu emprego, e eu esqueço que eu sou um filho de Deus. Eu posso, quando eu coloco a minha fé em prática, eu coloco em risco, talvez, o meu emprego, aquilo que as pessoas vão achar de mim. Mas entenda, importe o que Deus pensa de você nessa noite. E a justiça é como caráter, você não pode abrir mão. Você não pode deixar com que as outras coisas façam de você uma marionete do mundo. Tenha convicção da sua certeza de que Deus, Ele quer um coração que busque fazer a sua vontade. E quando nós olhamos para o texto da Bíblia, o versículo de número 2, capítulo 22, versículo 2, diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem a palavra para a direita e nem para a esquerda. Escute, leia, preste atenção. Josias, ainda sendo moço, ele buscou a Deus, e é isso que fez toda a diferença, porque se realmente você busca o Senhor, Deus transforma o seu pensar, o seu palavra, o seu sentir, o seu agir. Deus faz de você ser uma nova criatura, e assim fez com o rei Josias. É interessante que no versículo de número 19, capítulo 22, versículo 19, diz assim: porquanto teu coração se enterneceu e se humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra o lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor.
Perceba, essa referência, essa busca por Deus leva a uma mudança de atitude. A Bíblia diz que ele se humilha, ele começa a se constranger no sentido de quanta coisa errada, quanta coisa se perdeu. Olha só o que está acontecendo, é por conta de que o povo deixou de ouvir ao Senhor. Josias, ele promoveu aqui uma liderança moral, a tal ponto que a Bíblia diz que não houve outro rei como Josias. Capítulo 23, versículo 25 diz assim: antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Terceiro, nós precisamos restaurar o senso de justiça. Talvez nós temos nos nossos olhos o que é bom, o que é correto, porque achamos que assim é fazer o bem. Mas quando nós não temos como Deus, como Senhor, como Jesus, nossa referência, o nosso mentor, o nosso parâmetro, nós cometemos injustiça. Nós não olhamos com misericórdia e nós só queremos para nos beneficiar. Que nessa noite Jesus venha mostrar para você que o seu senso de justiça precisa estar juntamente com Deus, retomar o parâmetro, a referência, o alvo que é Jesus na sua vida. A Bíblia aqui também nos mostra, no versículo de número 10, capítulo 23, versículo de número 10, dizendo: também profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Nós precisamos também reformar. Nós precisamos também rever. Sabe o que? Edificar a nossa família. Reformar a família. Significa, irmãos, que Josias, nesse texto, ele não tinha qualquer referência em seu lar. Ele vivenciou, presenciou as perversidades de seus pais. Sabe quem? Nada mais que Manassés e Amon. Eles foram idólatras. Eles não se importavam com os mandamentos de Deus. Eles não eram qualquer exemplo para a sociedade. E Deus se entristeceu muito com a atitude desses dois reis anteriores, o seu avô e o seu pai. As famílias até então ofereciam os seus filhos a Moloque. Moloque era o Deus que sacrificava as crianças em homenagem a essa idolatria, passando pelo fogo. Mas no versículo de número 12, capítulo 23, versículo 12, diz assim: e também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também os reis derribou os altares que fizeram a Manassés, dos dois lados da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou a pó deles no ribeiro de Cedron. Olha só o que diz o texto: os antecessores de Josias haviam introduzido altares na casa de Acás, na sala de Acás. Algumas traduções dizem palácio, ou seja, havia altares estranhos na própria casa do rei. Mas, repito, Josias, ele fez a diferença quando ninguém mais servia a Deus. Repito, Josias não tinha referência no seu lar, mas ele fez diferença numa sociedade onde já não se acreditava em Deus e se esqueceram dos mandamentos do Senhor. E olha a fidelidade de Deus. Apesar de tudo, Josias, ele preferiu fazer aquilo que agradava ao Senhor. Irmãos, você pode estar no meio de uma sociedade corrompida, onde já não há mais esperanças aos olhos humanos, onde você olha para os lados e não vê qualquer perspectiva. Mas independente do que falam, do que pensam, que digam da sua fé, você precisa ser a diferença. E a sua família é a base de tudo, irmãos. Não adianta eu estar aqui à frente e estar em falta com o meu lar. Aqui, queridos, nós precisamos restaurar a
família, o nosso lar, rever algo que tem se perdido num tempo onde as coisas são muito rápidas. Hoje você está fazendo as suas coisas, as suas atividades, o tempo passou, a gente vai envelhecendo, a criança já não é mais criança, já é um adulto, e passa o tempo, e não volta mais. Aqui nós temos o que Josias nos ensina. Ele propõe para nós que em determinados momentos nós precisamos lutar para reformar o nosso lar. É verdade que a gente se acomoda, irmãos. Sempre acostumamos, ficou naquela situação, cai numa rotina e a gente acha que está bom. Irmãos, não é assim. Josias percebeu que precisava mudar tudo o que estava acontecendo, e a começar também dentro do palácio, dentro da sua própria casa. Josias, ele criou possibilidades para os costumes mudarem. Nós não podemos nos acomodar, ser indiferente, aceitar essas situações. Não, nós precisamos mudar e oferecer condições. Josias fez isso. Ele reparou, purificou o templo, e ele não permitiu que o pecado reinasse na sua casa, reinasse no palácio, reinasse no templo do Senhor. Irmãos, precisamos nessa noite reparar também a nossa família, o nosso lar. E não é preciso ser um rei. Mas Josias, ele era rei. Você precisa ser um servo do Rei dos Reis. Aqui a Bíblia nos mostra no capítulo 22, versículo 19, dizendo assim: porquanto teu coração se teneceu e te humilhaste perante o Senhor. Olha só, quando a vida do servo de Deus, ele teme ao Senhor, ele muda, ele revê os equívocos, percebe as coisas erradas e muda a sua vida. Significa nessa noite saber edificar a nossa casa, o altar de Deus. Sabe o que é o altar? É o seu coração, é a sua vida. Muitas vezes nós estamos deixados com que as coisas de fora, externas, interfiram na nossa família, provocando divisões, provocando perdas, e a gente esquece do essencial. Veja no caso de Josias. Esse rei, Deus, ele opera através dele, mas não necessariamente. Deus, ele pode operar através de mim, por mim e sem mim. Sabe por quê? Para que você veja que é Deus que edifica a família. Você pensa que é com as suas próprias mãos? Você pensa que só por você que Deus fala, não? É eu que estou no meio do negócio. E eu vou trabalhar na sua família. Nós precisamos entender uma coisa, queridos. Quando nós estamos falando de um dos pilares da reforma, a família, nós temos deixado com que o não essencial tome conta do nosso lar. E aí nós temos perdas irreparáveis muitas vezes. Escute, abra os seus olhos e perceba o que precisa reformar. Então a Kira falou, então a gente, é de Deus, tem que reformar a nossa casa, viu bem? Vamos comprar já cimento, tijolo, mais do que isso, são os pilares da nossa vida. Olha para a sua situação, vê se está bom do jeito que está. Qual é o projeto que Deus tem na sua vida? Converse, reveja, reflita. As reformas fazem com que perceba que tem coisas que precisam mudar. Mas a Bíblia não para por aí. A Bíblia também nos mostra que é preciso fazer uma reforma, restabelecer a aliança. No versículo de número 3, capítulo 22 de 2 Reis, versículo 3 diz que sucedeu, pois que no ano 18º de Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: no 18º ano do reinado de Josias, foi descoberto
pelo sacerdote o livro da lei do Senhor. Os 18 anos completa a maioridade e é onde as descobertas e a independência daquele jovem, daquela criança que passou a ser agora um adulto, quer tomar as suas decisões. Como lá na igreja, uma jovem queria então chegar aos 18 anos para poder fazer a sua tatuagem. Eu aconselhei hoje, falei, não faça isso, querido. Mas aos 18 anos, o rapazinho ele quer ter a sua carta de motorista. Quer dirigir. Quer tomar outras decisões. Aos 18 anos, muita coisa pode começar a mudar na sua vida. Josias nos mostra a palavra do Senhor, que no 18º ano foi descoberto pelo sumo sacerdote o livro da lei do Senhor. No versículo de número 2, capítulo 22, capítulo 23, versículo 2: E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Josias, ele achou aquilo que havia sido perdido, escondido, o livro do concerto. Irmãos, seria diferente no dia de hoje? A Bíblia no carro, a Bíblia na estante, a Bíblia como amuleto aberto nos Salmos 91, nos Salmos 23, como se tivesse ali algo supersticioso de que Deus vai proteger a sua casa, vai te guardar de todo perigo, de todo mal, simplesmente pelo fato da Bíblia estar aberta, estampada de trás da estante ou da porta da sua casa. Isso quando você não esquece a sua Bíblia na igreja. Teve uma época que na nossa igreja tinha tantas Bíblias, não tinha foto das famílias, a pessoa nem tomava conta, ficava tempos lá na nossa igreja. Tem gente que guarda tão bem a palavra de Deus, tão bem que não sabe onde guardou. Olha só, a situação que a gente chega. Mas a Bíblia aqui nos mostra que não é para guardar no sentido de você colocar numa estante, mas guardar a palavra no seu coração. Os Salmos nos mostra, 119, verso 11, dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E muitos fundamentos da fé estão se perdendo, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor não tem sido guardada no coração. E quando é guardado no Antigo Testamento para o hebreu, é no sentido de praticar, de viver, de estar tendo como realidade máxima a palavra de Deus, que faz o norte, a diferença, a bússola para o cristão. Irmãos, a lei regula a sociedade. A lei, ela procura manter a ordem e a harmonia, mas é a palavra de Deus que mantém o homem na presença do Senhor. É a palavra do Senhor que faz nós enxergarmos a reforma necessária para a nossa vida com Deus. Porque a palavra confronta o pecador. No sentido, você precisa mudar, querido. Você não pode mais permanecer um pecador. Você é uma nova criatura, você aceitou Jesus. Precisa ser diferente. A palavra do Senhor nos mostra qual é a vontade do Senhor. Aí você pergunta: eu não sei qual é a vontade de Deus. Você está buscando conhecer a Deus? Você está lendo aquilo que nos foi deixado para compreender qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor? Não estou fazendo isso. Então, como que você vai querer saber, conhecer melhor Deus, se você não lê essa carta deixada de amor para nós, para a igreja do Senhor? Olha a necessidade de renovar a aliança, o pacto, o concerto com o Senhor. Nos chama nessa noite para um compromisso. Martinho Lutero, que nós falamos no início, um dos responsáveis pela reforma protestante, ele, ao abrir a Bíblia, no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, dizendo que o justo e a salvação é pela graça, e não por obras. Ele percebe então que descobre que as indulgências, aquilo que a Igreja Católica estava fazendo, estava errado. Porque a palavra do Senhor liberta. E nesse instante, irmãos, nós temos aqui
profetas contemporâneos à época de Josias, como Jeremias, Sofonias, Abacuque, que ajudaram Josias nesse esforço de reconciliar o povo com Deus. Significa, irmãos, que todo o país, a nação, Jerusalém, Judá, experimentou uma renovação espiritual. Sabe quando? Quando a palavra foi colocada no seu devido lugar de autoridade e honra. Será que a palavra do Senhor tem sido na sua vida lugar de autoridade e honra? Será que ela tem sido o parâmetro para que você tome as decisões mais importantes, essenciais que você tem traçado na sua vida? Nós muitas vezes planejamos e não ouvimos a voz do Senhor, e nós vamos nos frustrar. Perceba, irmãos, que nessa noite Deus nos chama para renovar também a nossa aliança com Deus. Josias, ele não só removeu as atitudes pecaminosas, ele eliminou as causas do pecado. Não adianta, irmãos, a gente só tentar colocar ali panos quentes, simplesmente parar de pecar. Você tem que ir na raiz do problema que te faz pecar nesse sentido, porque senão a gente vai estar enxugando gelo. Você precisa ir na raiz deste problema e falar: não aceito mais, eu não quero isso mais na minha vida. Senhor, me transforma, me santifica, me consagra, Senhor. Para isso, Josias teve que restabelecer a aliança com o Senhor. Nessa noite nós ouvimos reformas que é preciso na nossa vida. Assim como foi no reinado de Josias, finalizando nessa noite, Josias foi um dos grandes reis de Judá, porque percebeu que Deus estava descontente. Será que Deus está se agradando da sua vida, daquilo que você tem feito? Até hoje você tem planejado, feito da sua vontade? Mas o texto mostra que, inclusive, essas grandes reformas iniciou a reforma josiana, porque o povo estava se afastando de Deus. E isso, de uma certa forma, impedia a ação de Deus. Talvez essa noite você também precise de reparos. E a palavra do Senhor, para encerrar, toda a reforma, ela começou a partir de uma experiência de Josias. Ele descobriu a palavra de Deus, que o mostrou que era necessário restabelecer a aliança com o Senhor, fazendo com que ele resgatasse o senso de justiça, a fim de que o templo fosse restaurado e a sua família fosse edificada.